Fala aí, meus amigos, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, que vai falar sobre o que é um sistema operacional. Nós falamos aí sobre as partes do computador, falando sobre software, falando sobre hardware. Você vai ver aí nas descrições aí acima aí, outros vídeos que falam sobre como o computador funciona. E uma das partes do computador é o software, ou seja, os programas. E o principal programa do computador você sabe que é o sistema operacional. Por isso, começando aí com essa rápida introdução, nesse momento nós vamos falar um pouquinho sobre quais são os sistemas operacionais e você já ouviu falar sobre isso. Professor, mas o que é o sistema operacional? Eu estou meio perdido. Sistema operacional nada mais é do que o computador que quando você vai apertar o botão, ó, como está aí, eu estou usando hoje um site da edu.gcf Global. Ela tem aqui um artigo aqui sobre o que é o sistema operacional. Eu estou usando esse artigo aqui hoje, tá? E ele diz aqui, quando você liga o computador, que você aperta o botão, acho importante isso, você apertou o botão, ele começa a realizar alguns testes, e esses testes são importantes, que ele vai verificar. Lembra que quando a gente falou das partes do computador, que são várias partes, ele vai verificar quais os acessórios, os periféricos estão anexados a esse computador. Por isso, o sistema operacional é aquele programa que é o gerente do computador. Ele vai fazer funcionar. Nós temos alguns tipos de sistemas operacionais, como vocês estão vendo aí, ó. Sistemas operacionais, que é o Windows, que a gente mais conhece, e o Linux. Hoje nos celulares, né, a gente também tem essas duas linhas também, o sistema gratuito e o sistema pago. O Windows, vocês veem aí que nós temos vários tipos de Windows, né? Aí, ó, você tem aí várias versões do Windows. Subiu, ok. Então nós temos aí o Windows 10, que são os Windows mais novos, né? Está saindo o 11 agora. E nós temos também o sistema operacional do Mac. Nós temos também um vídeo aí, ó. Você vai abrir aí o vídeo do Macintosh falando a história O pessoal acha que a Apple só produz iPhone, mas não, eles também têm os computadores deles. Nós vimos isso, e tem também o sistema operacional deles, né? Então aí nós temos aí alguns nomes específicos, tá, que são criados. Nós conhecemos muito bem como o iOS, tá? Vamos descer aqui. A carinha dele aí, você vê que ele tem uma diferença logo na área de trabalho do Windows. O Windows tem aquele botãozinho do lado esquerdo, geralmente, né? Você pode trocar também, tem aquela barra embaixo. E você vai ver que o macOS já é mais centralizado ali. Também tem aí alguns programas aí muito conhecidos, como o Safari. Também dá para você usar o Google Chrome, né, nele, mas você tem aí o próprio navegador dele. Enfim, o Mac ele tem aí os programas dele. Nós também temos a versão de Linux, né, que são os conhecidos como código aberto. Você vai ver que eles hoje tem vários, né, dentro desses braços aí, né, Ubuntu, Debian, Linux, Mint e o Fedora. Nós temos aí vários sistemas operacionais que são produzidos em cima da plataforma Linux. Interessante que a plataforma Linux ela é gratuita, e existe aí um esforço coletivo para que seja produzida aí sistemas operacionais próprios. Aí alguém vai perguntar, mas professor, para que a pessoa vai produzir um sistema operacional? Você lembra que às vezes tem uns computadores que vendem mais barato, e aí eles produzem um sistema operacional próprio. Na verdade, o Linux ele tem hoje o pessoal que trabalha com código mesmo aberto, ele prefere o Linux do que o Windows, porque a possibilidade de ter vírus é menor.
E aí você vê aí a interface, né, de um computador e de outro computador. Nós já falamos um pouquinho sobre isso. Eu quero passar um pouquinho aqui, já que a gente falou sobre os Linux, né? Então nós temos aí muitas distribuições de Linux e eu preciso falar sobre algumas, né? Linux, você vai encontrar algumas versões como o Ubuntu, o Fedora, o Debian e Mandriva e o SUSE. Nós temos também um Mint que não está aqui, mas daqui a pouquinho ele aparece por aqui. Aí o Mint aí, ó, como hoje ele foi eleito aí por esse site aí, né? Não conheço esse site não, gente. Só peguei porque achei interessante o artigo deles. Sempre update.com.br. Ele elegeu aí o Linux Mint como o mais popular dos códigos abertos. Você vê que a interface dele, se você pegar um Linux hoje, você não vai ter dificuldade de mexer não, ó. Você vai ter um botão inicial com os aplicativos, os programas estão instalados. Vai ter uma área de trabalho e aqui embaixo aqui relógio, ou seja, você pode colocar aqui alguns benchmarks, né, o que você quiser colocar aqui de atalho. Os íconezinhos, ó, você vê que tem aqui File, Machine, View. Não muda muito coisa do Windows não, mas você vê aí, ó, aqui de um para outro, ó, muda pouca coisa. O que vai diferenciar na verdade são os códigos, tá, de um de outro. Olha aí, ó, também outra interface. Eu acho interessantíssimo você conhecer, ver pelo menos que existe, para quando você algum dia precisar conversar sobre o assunto, você saber que não existe somente o Windows como sistema operacional. Aqui nós usamos o Windows, mas existem outros também. Interessante aqui que eu estava lendo aqui sobre as distribuições Linux, que a gente tem aqui uma versão que ela é para poder a pessoa estar em anonimato na internet. Aí você já deve imaginar, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a Deep Web, deve ter ouvido falar sobre hacker, né? E aí você deve imaginar qual é a versão preferida da galera que mexe com segurança na internet, tá? E prefere não ser rastreado, entendeu? Trabalha com a criptografia, enfim. Vou finalizando aqui sobre os sistemas operacionais, dizendo que de novo, repito, que ele é um gerente, tá? E toda vez que você liga o computador, ele tem a função de subir o sistema, ou seja, ver o que está funcionando, o que não está. Agora você imagina, quando você vai desligar o computador ou suspender, ele também tem essa tarefa também de verificar o que ainda está funcionando e desligar corretamente. Então toda vez que você vai lá e mete a mão no fio e puxa, dá uma dor no coração de qualquer um, técnico, professor de informática ou qualquer pessoa que mexe com informática, porque o sistema operacional não foi feito para desligar repentinamente. Muito tem se feito hoje em dia, os sistemas operacionais conseguem ficar em stand-by, mas fato que toda vez que ele liga ou ele reinicia, ele precisa dar esse boot, a gente chama de boot, de pontapé mesmo, tá? Que é para poder subir o sistema. Então, por hoje é só, aqui tem uma definição do que é sistema operacional. Seria interessante vocês assimilarem bem que é um programa que ele vai ter a função de gerenciar esses recursos do sistema, ou seja, ele vai fazer com que processador, memória, todos os outros periféricos estejam funcionando em harmonia. Tá bom? Vou ficando por aqui. O que são sistemas operacionais foi a aula de hoje. Valeu, até a próxima semana.